Estamos aqui para adorar o Senhor juntamente com você que está aí na sua casa. Eu quero mais uma vez convidar você a abrir no mesmo salmo que nós lemos no início do culto, Salmo 144. Eu quero ler novamente o verso 1, Salmo 144, o verso 1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor, rocha minha. Eu gostaria nesta noite, e através deste salmo, dar uma olhadinha aqui na vida de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E nós entendemos pela palavra do Senhor que todos os salmos escritos, os salmos, eles expressam experiência de vida que os salmistas, que não foi só Davi, foram vários. Davi, a maior parte dele, a maior parte dos salmos foram escritas por Davi, mas todos os salmos é a expressão de uma experiência com Deus. E quando a gente olha aqui para o Salmo 144, nós vemos aqui um salmo de gratidão a Deus. É um salmo de gratidão e de louvor ao Senhor. O salmista Davi aqui, ele começa esse salmo bendizendo ao Senhor. Bendito, bendito seja o Senhor, rocha minha. Ele começa aqui adorando ao Senhor. Ele começa aqui mostrando que o Senhor é aquela rocha que inspira confiança, é aquela rocha que nos sustenta, é aquela rocha que é na verdade um refúgio para aqueles que esperam. Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, nas tribulações. O salmista aqui, ele começa a expressar isso, dizendo que Deus, ele é uma rocha. Deus é uma rocha inabalável. Deus é uma fortaleza intransponível. Deus é um escudo na hora da luta, na hora da guerra. Ele também é o nosso libertador. O salmista, ele tem essa visão. E ele começa a dizer aqui nesse verso 1, além dele declarar que Deus, ele é a rocha, a sua rocha, Deus é a sua fortaleza, ele está dizendo aqui que, a minha tradução diz o seguinte: esse Deus que é bendito, esse Deus que é a rocha, ele é que treina as minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. O salmista está dizendo aqui que Deus, ele adestra as mãos do justo para a peleja. Que peleja? Qual é a peleja aqui que Davi está dizendo? Davi, ele foi um homem escolhido por Deus. Davi viveu, lutou muitas guerras. Davi enfrentou muitos desafios, enfrentou muitas circunstâncias, guerras físicas na batalha com a espada na mão, mas também guerras espirituais. E muitas delas ele caiu, muitas delas ele se deixou levar, reconhecendo muitas vezes também que errou, e Deus o sustenta de novo. Davi foi um homem que viveu muitas experiências com o Senhor.
Mas quando eu olho para esse salmo, eu vejo que o nosso Deus, Ele é aquele que nos sustenta em todas as batalhas. Davi aqui, ele fala dos conflitos, fala das batalhas, ele agradece a Deus pela maneira que Deus tem sustentado. E quando olhamos, aplicando para nós aqui, quero que você nesta noite pense sobre isto, que o Senhor também é a tua fortaleza nesta noite, que o Senhor, Ele quer adestrar tuas mãos para a batalha e os teus dedos para a guerra. E a grande verdade é que todos nós enfrentamos as nossas lutas. Então quando eu olho aqui para esse salmo, a gente imagina também que o Senhor também nos chama também para viver uma vida dependente dEle, porque nós também vivemos em guerra. Quem que não passa por lutas? Quem que não enfrenta os desafios na vida? Nós enfrentamos também conflitos, muitos conflitos. Esse salmo, assim como os outros salmos, olhar para esse salmo aqui e para outros que Davi fez, é começar a ter uma visão de Davi lá no passado, nas suas lutas, nos seus conflitos que ele teve. Davi, ele foi um homem, um jovem, chamado ainda jovem para servir o Senhor. Davi, ele foi chamado para batalhar pela nação de Israel. Davi foi chamado para ser rei em Israel, foi escolhido para ser rei de Israel. Então ele foi chamado para ir à frente do povo de Deus, para guerrear as batalhas do povo de Deus. Nós também somos chamados para também guerrear as nossas guerras, batalhar as nossas batalhas. E uma das maneiras de nós guerrear as nossas guerras é através do Evangelho, é através da pregação do Evangelho. Como é difícil muitas vezes nós pregar o Evangelho em algumas circunstâncias. Realmente é uma grande luta. Porém nós somos chamados a pregar este Evangelho, a guerrear a guerra espiritual que temos que guerrear e pregar a palavra de Deus para as pessoas. O crente em Cristo, você que está aqui, você que está na sua casa, você que está ouvindo, você é um crente em Cristo Jesus. Nós também somos chamados para batalhar também pelo Senhor, pregando a palavra do Senhor. Quando eu prego o Evangelho, eu derrubo fortalezas. Quando você prega o Evangelho, você derruba fortaleza, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Davi viveu as suas guerras, e nós também vivemos as nossas guerras. Satanás, ele tem colocado as suas artimanhas diante de nós. Ele tem colocado artimanhas para impedir que pregamos o Evangelho. Ele tem colocado artimanhas para que a gente se desanime, afaste deste caminho. E aí começam realmente as nossas guerras. Nós vencemos a nossa guerra só quando nós dependemos de Deus. Quando olhamos para esse texto aqui, Davi não fala isso simplesmente por falar. Quando ele diz que Deus treina a sua mão para a batalha, nós também temos que ser, Deus quer nos treinar, queridos, para enfrentar as nossas lutas. E as lutas que nós enfrentamos, nós não vamos vencer de jeito nenhum sem depender de Deus. Não podemos jamais enfrentar as nossas lutas. Deus, na verdade, Ele exercitou o salmista aqui durante toda a sua vida, e Ele está dando aqui
cantando um canto de gratidão a Deus, porque Davi experimentou isto. Davi, ele venceu as batalhas que ele venceu, porque ele confiou no Senhor. Então, Deus exercitou o salmista, Deus exercitou a Davi a confiar nele, para as pelejas, para as batalhas, em qualquer tempo. Davi é estimulado a confiar no Senhor. E nós também, nesta noite, que temos as nossas lutas, somos também estimulados nesta noite a lutar em nome do Senhor as nossas lutas, porque temos enfrentado sim grandes lutas, e temos que depender de Deus, porque as lutas estão por aí, as guerras estão por aí, o conflito todos os dias estão diante de nós, estão dentro das nossas casas, estão dentro do nosso trabalho. Por isso é preciso nós realmente confiar no Senhor com todo o nosso coração. Você e eu, nós como cristãos, nós somos chamados nesta noite a confiar no Senhor. A Bíblia diz que nós enfrentamos, a luta que nós enfrentamos, talvez você não enfrente uma luta física. Não enfrentamos uma luta física. Você não tem que pegar sua arma hoje e sair por aí. Davi desempunhava a sua espada e saía para guerrear as guerras do Senhor. Mas ele também tinha conflitos espirituais. Nós hoje, a igreja, você, querido, você tem uma grande batalha para ser travada. E essa batalha, ela não é física. Não é física. Essa é a certeza que nós temos. A certeza de que temos uma luta para travar. E essa luta, ela não é física, ela é espiritual. Nós temos o nosso trabalho, temos nossas dificuldades, mas não é essa a luta. Não é essa a luta. Essa luta é boa, não é? Temos as nossas questões, mas é uma luta boa. Mas tem um conflito espiritual que temos que viver dia a dia. Por quê? Porque a nossa luta, querido, ela não é contra a carne e nem contra sangue. Nós temos um adversário. E esse adversário, que é Satanás, ele faz guerra contra você. Não se iluda. Você é alvo desta guerra. Satanás quer destruir você, quer destruir a tua casa, quer destruir os teus projetos. Satanás quer você desanimado de servir o Senhor, de buscar o Senhor. Ele quer destruir você. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então ele quer ver você, quer ver cada um de nós lá embaixo, derrotado. Então nós temos uma luta sim. Efésios 6, verso 12, fala desta batalha. Então, querido, essa é a certeza que nós temos. É que vivemos em constante batalha. Os jovens enfrentam batalha, os adultos enfrentam batalha. Todos nós enfrentamos. No mundo maluco que nós vivemos hoje, cheio de tantas coisas, tantas questões. Satanás colocando artimanhas em todo lugar. Satanás colocando as suas armadilhas em todo lugar. E a única maneira de nós vencer esta batalha é sermos treinados pelo Senhor Todo-Poderoso. É sermos treinados pelo Senhor dos Exércitos. É sermos treinados pelo Senhor Deus. Que Ele está aqui conosco, Ele está aí na sua casa. A única maneira de vencermos essas batalhas é sermos totalmente dependentes do Senhor. Essa batalha que nós travamos, que é uma batalha espiritual, ela é travada de joelho, ela é travada na oração, ela é travada e é vencida quando nos colocamos de joelho na presença do Senhor.
É assim que nós vamos vencer o nosso inimigo. É assim que vamos vencer esta batalha. Então essa é a certeza que temos. Você enfrenta uma luta espiritual, nós enfrentamos uma luta espiritual. A Bíblia diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Se fosse a nossa luta apenas carne e sangue, tudo bem, teria que ter esforço, mas você teria como se defender. Se fosse contra carne e sangue, você veria o seu inimigo, você ia dar o teu jeito, fisicamente, você ia se preparar. Mas a batalha que nós travamos não é uma batalha física. Aqui em Efésios diz que a nossa luta não é física. Nós não batalhamos contra carne, contra sangue, não. Mas é contra o quê? Contra principados. É contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa batalha não é no corpo a corpo. Embora às vezes, para vencer a carne, para vencer o mundo, claro que temos que usar o nosso corpo, mas a batalha nós vencemos é na esfera espiritual. Quando eu me fortaleço no Senhor, quando eu oro ao Senhor, quando eu consagro a minha vida ao Senhor, então eu vou vencer as batalhas em nome de Jesus. Ser adestrado por Deus é confiar só nele. Às vezes temos uma tendência de confiar em nós mesmos, temos a tendência de confiar naqueles que estão ao nosso redor. Querido, por mais que você confie em quem está do teu lado, como é bom ter amizade, né? Como é bom ter amigos, como é bom. Mas eu vou dizer uma coisa para você, por mais que a gente confie em quem está do nosso lado, aquele que está do nosso lado às vezes pode faltar. Sabe por quê? Porque ele é humano como você, como todos nós. Assim como eu posso faltar muitas vezes com ajuda a alguém, alguém pode faltar comigo. É assim que nós somos. Mas quando eu confio no Senhor, quando eu deposito nele toda a minha confiança, quando eu travo essa batalha orando, o Senhor Deus não vai faltar. Ele vai estar conosco nos momentos mais cruciais da nossa vida. Nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que não se aparta de nós. Todos os momentos Ele está conosco. O salmista, ele fala desta guerra. Ele aqui ele agradece a Deus porque o Senhor concedeu vitória para ele. O verso 9, ele vai dizer: a ti, ó Deus, entoarei um cântico novo. Davi ele começa bendizendo ao Senhor, porque o Senhor adestrava as suas mãos para a batalha e os seus dedos para a guerra. Depois daqui, logo no verso 9, ele vai dizer: e aí a ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, na lira de descorda te cantarei louvores. Ele vai dizer, né? É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Quer dizer para você, querido, que está aqui, você que está aí na sua casa, é o Senhor quem te livra da espada maligna. É o Senhor quem te livra da cilada do inimigo. É o Senhor, não é um homem. Não é um homem que vai te livrar, mas é o Senhor que vai te livrar. Eu quero que você nesta noite esteja pensando nisso. O Senhor Deus quer te fortalecer nesta noite. Satanás ele é um inimigo muito sujo. Ele não tem nenhum escrúpulo. Satanás já falamos outras vezes,
A Bíblia diz que ele leva a sério o seu ministério de destruidor, de acusador, de matar, de roubar e destruir. Satanás é assim. Então ele quer ver o nosso mal, sim. Ele quer ver você sucumbir diante dessas guerras que você enfrenta. Mas o Senhor, nesta noite, Ele está te chamando para você se colocar nas mãos dEle, para você batalhar esta batalha de joelho no chão, orando, confiando no Senhor, porque Ele quer adestrar tuas mãos para essa batalha. E para adestrar nossas mãos para a batalha, é preciso realmente adestrar os nossos joelhos, dobrar nossos joelhos diante do Senhor, para vencer as nossas guerras. As famílias, ela é alvo do inimigo. Sabemos que família é projeto de Deus, mas também família é alvo do inimigo. Gostaria que nós, nesta noite, além de orar pelos pedidos que vamos orar, vamos orar pelas famílias. Vamos colocar as famílias no altar do Senhor. Você, meu querido, coloca a tua casa diante do Senhor. Coloca a tua família diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem promessa para você, Ele tem promessa para a sua família, promessa na sua palavra para cada um de nós. Então é preciso nós levar a sério esta questão. E o Senhor Deus, Ele quer nos dar a vitória, mas temos que usar as armas dEle. Todo o capítulo 6 de Efésios fala das armas que temos que usar. Nos fortalecer no Senhor. Dobrar nosso joelho diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele vai vir com providência na sua vida. O salmista Davi aqui, ele começa falando de guerra. Depois ele segue falando de louvor, de adoração, de cântico. Ele declara que o Senhor é quem dá vitória aos reis, que livra Davi, seu servo. Depois ele vai dizer aqui no verso 12, que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos colocar nossas famílias no altar do Senhor nesta noite. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Porque a nossa luta realmente, ela está aí, diante de nós. Quem que não enfrenta a luta? Talvez você enfrentou uma luta hoje. Talvez você está enfrentando uma luta nesses dias. Mas a palavra para o teu coração nesta noite é que Deus quer adestrar tuas mãos para essa guerra. É a única maneira de ser treinado por Deus, é através da sua palavra, é através do compromisso com a leitura da palavra, é através do nosso tempo com Deus de oração. Somos treinados quando dobramos nosso joelho no altar do Senhor, diante do altar do Senhor. E aí vamos ser mais do que vencedores. Eu quero convidar você nesta noite a orar. Vamos colocar de pé todos nós que estamos aqui na igreja. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Vamos colocar o nosso coração perante o Senhor. Obrigado, irmão. Temos aqui vários pedidos de oração. Vários pedidos de oração. Nosso Deus é um Deus que opera. Você crê nisso, querido? Amém? E você que está em casa, crê. Então creia nesta palavra. Deus tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos.
Agora a grande questão é que a nossa vontade, ela tem que ter submissa à vontade de Deus. A vontade de Deus é superior. A vontade de Deus, ela cruza a nossa vontade. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por mais que nós não compreendemos por um momento, mas precisamos crer nesta verdade, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. Então isso é muito sério, isso é muito importante.